Quando nos reunimos para concluir esse caso, trocamos notícias. Foi José o primeiro a informar. Manuel se enturmou no posto de socorro. Terezinha o tem, como planejara, visitado. Ele pediu perdão a ela. Tem trabalhado, fazendo muito bem suas tarefas. Faz cursos e tem se dedicado a ler e assistir palestras sobre o perdão. O perdão para ele teria sido uma prova? Perguntou Urbano. Se foi uma prova, Manuel foi reprovado, exclamou Clara. Aproveitei para elucidar. Um aluno aplicado que quer aproveitar os estudos todos os dias faz as lições, estuda e no final será aprovado sem precisar fazer uma tarefa maior ou uma matéria toda de uma vez só. Assim somos nós, se no dia a dia de nossa vivência, estando encarnados ou desencarnados, fazemos nossas lições, desculpando as ofensas, tendo bons pensamentos, aproveitando sempre para aprender, fazendo boas leituras e colocando em prática as coisas boas que aprendemos? E se agirmos assim normalmente, passaremos para a etapa seguinte sem passar por grandes provas. No caso, o que estamos comentando é o perdão. Desculpando sempre, entendendo a atitude dos outros, tudo fica bem. Quando negligenciamos as lições pequenas, pode nos ser apresentado tudo de uma só vez. Vamos focar no caso de Manuel. Se o perdão para ele fosse uma prova, que grande prova teria sido, porque no dia a dia não teria estudado, não teria praticado a lição da desculpa, do perdão. Quando isso ocorre, o Espírito pede para fazer a prova que lhe falta para completar o estudo, a do perdão, e ele terá de receber algo dolorido, que lhe causará sofrimento, e perdoar. Não foi o caso de Manuel. Tanto para ele como para Marcelo, foi uma reação de seus erros cometidos. Você, Clara, tem razão. Se fosse uma prova, ele seria reprovado. Se tivesse perdoado, teria aprendido muito. Para Manuel, foi difícil. Ele terá de aprender. Tomara que sejam apresentadas a ele provas do dia a dia. Se ele perdoar as pequenas coisas, não precisará ser reprovado numa causa maior. Ele agora perdoou, opinou Urbano, tardiamente, no meu entendimento. Tantas coisas ele perdeu por não perdoar. Nesse mesmo caso, temos pessoas que agiram diferente. Terezinha, que já havia perdoado tanto Manuel como Marcelo, quis fazer o bem a quem lhe fez o mal. Se foi uma prova para ela, foi aprovada, e com louvor. Ela perdoou também o agressor do filho. Que exemplo! Ela é uma pessoa que não tem débito, mas crédito, e é feliz. De fato, Eulália também deu sua opinião. Manuel foi quem perdeu, se fechou na sua dor esquecendo-se do resto. Não participou da vida das filhas e netos, sendo devedor de Terezinha porque havia acobertado a violência que ela sofreu na encarnação anterior, a fez sofrer nessa outra. Até a espancou porque queria que ela se tornasse amarga, que não perdoasse. Por isso que Terezinha foi socorrida quando desencarnou e está bem. O que você acha, José? Manuel ficará no posto de socorro? Huberto quis saber. Acredito que sim. Ele foi levado para visitar as filhas e os netos. Emocionou-se ao vê-los e percebeu que os amava. Também visitou Marcelo, que tem outro nome e que é um garoto esperto e estudioso. Percebeu que foi ele quem perdeu tempo, a oportunidade de ter convivido com a família. Você foi vê-lo? Perguntou Huberto. Sim, contou José. Conversamos. Depois da troca de notícias, ele quis saber de Eulália, que quando entrava no cômodo cuidava muito bem dele, como ela faz com todos por aqui. Depois de alguns minutos, fiz a pergunta. O que você sentiu quando obsediava? Estávamos sentados num banco em frente a um pequeno jardim. Manuel se inquietou, mas respondeu. Não sei. Será que devo falar? Outro dia, ao contar minha história a um companheiro abrigado aqui, me senti mal. E comecei a ter raiva, tive de ser ajudado. Ele me olhou e bastou isso para se serenar. Então contou. Sofri muito com a desencarnação do meu filho. Revoltei-me e por anos alimentei meu ódio e sofrimento. Quando fui para perto de Ariovaldo, não sabia direito o que fazer, nem como obsidiar. Não quis perder tempo nem aprender porque teria, se fosse aprendiz no umbral,
de trabalhar para eles, e esse trabalho se faz quase o tempo todo, como me foi explicado. Agora sei que é isso mesmo o que ocorre, é fazer mal, prejudicar outras pessoas. Queria somente castigá-lo. Quando cheguei ao lar dele, vi que Ariovaldo não era feliz e não pensava nos seus atos errados. Resolvi fazê-lo lembrar. Percebi que poderia falar com ele quando seu corpo carnal dormia. Fiz com que tivesse pesadelos. Entendi que teria de ter paciência e que não era fácil obsediar. O obsediado tem seu livre-arbítrio. Resolvi odiá-lo, como sempre fiz, e jogar nele esse sentimento. Como era seu dia a dia perto de Ariovaldo? Quis saber. Muito confuso, respondeu Manuel. Agora, ao pensar naqueles dias, sei que sofria, mas a ânsia de fazê-lo sofrer era maior. Aqui ainda durmo, mas naquela época dormia mais, depois de fazê-lo ter pesadelos. Ia para outro quarto na casa dele, me deitava numa caminha e adormecia. Sentia-me alimentado quando me aproximava deles, quando almoçavam e jantavam. Agora sei que sugava as energias dos dois, prejudicava-os por isso. Porém, não queria somente prejudicá-lo, queria que ele sofresse. E muito. Não estava bem, mas isso não me importava, só pensava. Ele tem de sofrer, tenho de fazê-lo sofrer. Mudei de assunto e o fiz falar dos seus planos. Manuel quer se tornar um socorrista. Entusiasmados, sorrimos. Para mim, Manuel perdeu a oportunidade de conviver com a família. Tudo isso por não ter perdoado. Grande perda. Clara suspirou. Agora quem perdeu mesmo foi o assassino. Que coisa! Está aí vivendo como se não tivesse feito nada de maldoso. Não é assim, Clara. José elucidou-a. Lembre que Marcelo fez atos errados em sua outra vida e resgatou nessa. Porque ele, Manuel e até Terezinha indagaram tanto. Porque, entre tantos garotos, ele foi a vítima? Porque, de muitas pessoas num lugar, um atirador faz disparos e algumas são alvejadas e outras não? Somos atraídos para o que precisamos. Num socorro feito pela nossa equipe, a que trabalha nesse centro espírita, num local onde houve o ataque em que vários tiros foram disparados, balas perdidas encontraram as pessoas certas, que por muitos motivos teriam de passar por uma desencarnação dessa forma. Socorremos um garoto de 12 anos, menino bom. Bastou olhá-lo para entender que ele, na sua encarnação anterior, fora um assassino. Marcelo não foi escolhido por Ariovaldo Chico por acaso. Foi atraído por ele porque Marcelo tinha uma colheita a ser feita. Isso não diminui nem justifica o ato maldoso de Chico. Se Marcelo não tivesse uma desencarnação assim, com certeza por ele ter planejado voltar ao plano espiritual criança, seria também por uma morte violenta, um acidente talvez. Ter sofrido essa violência foi a lição que necessitava para se sentir quite com seus débitos. Perdoar foi muito bom para ele. Mas esse Ariovaldo, Clara ainda continuava indignada. Por mais raiva, explicou José, que Manuel sentisse por ele, era difícil fazê-lo lembrar da maldade que fizera. Ariovaldo Chico os repelia, não gosta de lembrar de seus atos errados. Por ele estar recordando, sentia-se irritado. Lembro-os que Manuel fazia somente 6 meses que encontrara o assassino de seu filho. Talvez, se essa obsessão continuasse, ele prejudicaria mais o obsediado. Terezinha quis ajudar o ex-esposo. Não queria que, depois de tudo, de seu sofrimento, ele agisse errado. Todo obsessor age errado. Terá o retorno e sofrerá as consequências das suas atitudes. Se Chico desencarnar agora, sem se arrepender, o que será dele? Clara quis saber. Será atraído para um lugar afim? Com certeza, respondeu Urbano. Irá para o umbral. Como morador ou escravo? Ou irá para lá para sofrer? Clara queria realmente saber. Penso, respondeu Eulália, que, como muitos que temos vistos, será escravo pelo menos nos primeiros anos. No umbral, tudo pode acontecer. Às vezes, um escravo pode se tornar morador e vice-versa. Espero, desejo, que Ariovaldo Chico se arrependa. Quase sempre vemos no obsediado a vítima ser socorrida. É a primeira vez que vejo um socorro para o obsessor, comentou Urbano. Não socorremos somente um, Eulália explicou. Entendemos o socorro a todos os envolvidos numa trama. Obsessivos necessitam de orientação e socorro.
Porém, é normalmente a pessoa obsediada que pede ajuda. Nesse caso, foi pedida para o obsessor. O crime de Chico foi sexual. Ele terá de aprender a ser casto, comentou Clara. A castidade, opinou Huberto, não é necessariamente a abstenção, mas disciplina da sexualidade. Temos realmente a liberdade para cometer erros. Se os cometemos, somos culpados e teremos a necessidade da pena, da penalidade. Pelo livre-arbítrio, tornamo-nos responsáveis por nossos atos. Podemos então nos harmonizar fazendo o bem ou nos desarmonizar ao cometer equívocos. Harmonizando-nos é bom, não fazê-lo é mal. Quando nos desarmonizamos, criamos um débito ou uma culpa. E essa culpa exige uma pena, um sofrimento. Isso para manter o equilíbrio. Quando caminhamos normalmente, oscilamos entre os dois extremos, fazendo o bem e o mal. Devemos aprender a escolher somente o bem, para não recebermos as consequências de atos errados. Quando entendemos que devemos, pelo nosso bem, paz e harmonia, fazer somente atos certos, não faremos mais nada de ruim. Porém, os que ainda fazem o mal, é inevitável que recebam as consequências. E, se não houvesse penalidade, muitos aumentariam indefinidamente seus débitos. O sofrimento-reação nos faz equilibrar, senão o desequilíbrio seria total. O bom é que esse sofrimento-reação faz com que muitos se convertam e se voltem à necessidade de se tornarem seres melhores. Agradecemos a explicação de Huberto. Clara entendeu que Ariovaldo Chico não precisaria, como ninguém precisa, de uma intervenção externa, ou seja, uma perseguição, para receber a reação de ações erradas. A colheita é inevitável, a penalidade acompanha o equivocado. É a lei. Contentes, nos despedimos e combinamos dia e hora para mais um trabalho. Nosso aprendizado estava em servir e não sermos servidos. Aleluia.